Muitas pessoas se perguntam: por que desenhar? Por que pintar? O desenho, principalmente, ele organiza a nossa mente, ele estrutura todo o nosso pensamento. Para pintar e desenhar, você precisa de procedimento, de logística, precisa de organização, precisa de planejamento. E tudo isso faz com que o seu cérebro trabalhe desta maneira em outras funções também. Então, o desenho auxilia inclusive no estudo da música, no estudo da matemática, na organização das tarefas da escola. O desenho ele trabalha muito a parte motora fina, ajuda muito no equilíbrio. O desenho vai te trazer um hobby, uma ocupação prazerosa, um autoconhecimento. Então, o desenho nos tira de um tempo biológico, o tempo real que nós estamos vivendo. Às vezes você é capaz de passar 4, 5 horas desenhando e pintando e não perceber. O nosso tempo artístico é outro. E isso faz muito bem. Desenhar, pintar, não significa que você precisa fazer para pendurar um quadro na parede. Foca no benefício que o desenho e a pintura podem te dar. O que vale, na verdade, é a sensação boa de realização, de produção de uma coisa única, original, que é só sua. Primeira coisa, eu tenho que achar a linha do horizonte. Então, eu vejo que aqui ele tá 1, 2, 3. É 1/3 do papel. Então, eu tenho uma linha do horizonte alta. Já deixo ela aqui. Se eu já quiser colocar, tem umas nuvens aqui e tal. E umas montanhas aqui. Um certo volume que vai enriquecer bastante essa paisagem. Nessa linha do horizonte, eu tenho um ponto central. Esse ponto de fuga central, ele vai fazer isso daqui, ó. Eu vou riscar forte, que é para vocês conseguirem ver direitinho como eu vou construir essa cena. Essas linhas aqui, elas têm que ser feitas bem levinho, porque elas vão sumir depois, tá? Eu vou desconsiderar um pouco essas flores aqui do primeiro plano, porque elas não me interessam muito. Eu quero focar nos barcos que eu tenho aqui, tá? Então, a primeira coisa, eu vou construir o pier. O pier tá aqui. E aqui ele faz uma dobra lá em cima. Isso é um desenho simples. Assim que você entende como funciona essa perspectiva, fica muito fácil, tá? Então, aqui eu tenho o pier, depois eu tenho esses troncos aqui que são para amarrar barco, né? Tem um outro pier aqui. Ó, tudo que eu faço segue esse ponto de perspectiva. Agora eu vou colocar o primeiro barco aqui. Você vê, eu tenho um barco aqui. Você não precisa colocar tudo. Eu vou colocar só pra gente ter uma ideia. Esse barco tá de frente pra mim. Então, ó. Tá pronto esse barco. Não é nada mais além disso. Tem um outro lá no fundo. Posso colocar também um pouquinho mais estreito. E se quiser, eu ponho mais um lá no fundo. Depois que você descobriu como encaixar esses barcos na perspectiva, fica muito fácil. Então, vamos para esse aqui do meio. Então, ele vai fazer isso daqui. Aqui ele faz um bico. Essa parte daqui, ó, como esse aqui é o centro do barco, essa parte é maior que essa, porque ele tá mais virado pro lado de lá. Nós vamos ver a lateral do barco aqui, ó. Aí, eu tenho a quilha aqui, essa parte desce aqui, e essa daqui vai, e eu vejo a lateral do barco até aqui, mais ou menos. Essas linhas retas atrapalham, viu? Depois que você começa a moldar o barco, você vai tirando. Aqui é bem curvo.
E ele termina aqui. O banco retinho, tenho a beirada aqui, a frente. Vamos eliminando as linhas de construção. Aí eu tenho o fundo do barco, então eu desço aqui. É um cubo, não é verdade, né? E trago a forma arredondada das laterais. Aqui eu tenho o banco, desse lado ele fica reto aqui, mas desse lado eu vejo chanfrado acompanhando a lateral do barco. Aqui é a espessura do banco. A espessura aqui da boca dele. Então, aí eu tenho as boias. Marco o alinhamento das boias e depois constrói os cilindros. Vou terminar um pouquinho antes aqui, porque ele tem uma tampinha. Ó, aí você começa a colocar os detalhes, né? Depois, quando eu vou sombreando, colocando as partes de sombra, ó, eu consigo ter mais profundidade naquilo que eu tô fazendo. Faço a boca dele. A lateral. Tá vendo? Tô enxergando a lateral dele aqui agora, ó. Que vai funcionar assim. Ao contrário dessa parte de dentro que eu tinha feito antes, ó. Tá? Aí, essas linhas que vão pra lateral aqui, reto, reto e reto. A minha ficou meio inclinadinha. Pronto. Aí, você vai acertando as linhas iniciais, né? A parte interna do barco. Tiro as linhas de construção. Aqui, ó, eu tô vendo a parte externa. A boca abriu aqui. Aí, eu vejo essa aqui a parte interna do barco. Tá vendo? Vou achurar aqui pra ela ficar na sombra. E essa daqui é a parte externa. Aqui eu tenho um banco, né? E aqui a madeira curva da lateral. A espessura da boca. Então, pronto. O projeto do segundo barco, o assoalho dele é ao contrário do outro. Ó. O assoalho dele é retinho. Esse outro tá um pouquinho mais alto aqui. Vem pra cá. Sai estreito, faz a boca. E vai lá, a ponta dele tá bem aqui, ó, né?
Vamos arredondar um pouquinho mais a boca dele. Vou tirar essa linha do meio já. Então, eu tenho, de novo, o fundo. Tem uma madeira aqui. Aqui desce e faz isso. Tem uma parte curva. Aí, aqui vem o assoalho. Aqui eu tenho o banco. Eu gosto de marcar a espessura assim, ó, pra não confundir. Essa aqui é a frente do barco. Aí, ele tem a quilha aqui. Eu fiz o meu muito grande, não coube. Ele tá bem encostado nesse daqui. Aqui em cima do barco. Aqui é o assoalho. Pronto. É isso aqui. Aí, a gente tem os motores aqui, né, no fundo. Aqui também tem um motor. Eles são elevados assim, porque estão fora da água. Aqui dá pra ver um pedacinho de barco, se quiser pôr aqui, ó. Alguns detalhes aqui. Conforme vai distanciando, vai diminuindo o tamanho deles, né? Aqui eu tenho um poste. Tem os pilares aqui, vários. Terra, tem um lustre super charmoso aqui. De 3 bolas. Isso dá um charme na pintura. Tem um e tem o outro aqui, ó. Então, esse é o desenho inicial. Depois que entendeu essa perspectiva, fica muito fácil. Então, eu vou fazer um monocromático preto esverdeado, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, esse lápis é aquarelável, depois eu posso passar um pincel com úmido também, que fica muito bonito. Então, vou construir o pier aqui. Vou colocar o primeiro barco. Veja, eu já tô trabalhando com o meu ponto de fuga aqui. Eu já sei como funciona, tá? Então, eu posso fazer um trabalho mais direto, sem passar por tantas etapas de construção, nada, porque eu já sei como que eu quero que ele fique. Não vou entrar em detalhes, vou fazer os detalhes tudo direto na coloração. Eu posso, esse barco é muito grande, ele tá muito no primeiro plano. Então, eu posso, eventualmente, cortar a ponta dele. Esse daqui, eu já não vou cortar, eu vou deixar ela inteira aqui. Fica melhor a composição, tá? E esse aqui, eu só posso cortar porque ele é o maior de todos e eu cortei tipo um 10% do tamanho do barco, o que não me comprometeu muito. Então, onde eu tenho área de sombra, eu já vou tonalizar. O casco desse barco aqui é bem escuro.
eu coloco escuro, mas eu já coloco no sentido do volume do barco, ó. O motor lá atrás. Aqui também eu tenho área de sombra, não tão escura. Mureta na vertical, os pezinhos na vertical. E o piso na horizontal. Como eu tô num ponto de fuga frontal, essas linhas aqui ficam retas para mim, de frente para mim. Vou tonalizar já a montanha. Ó como eu deito o lápis. Para eu pegar a área maior da ponta do lápis. Se eu pinto assim, ó, rabisca muito. Isso aqui é mais para detalhamento. Então, quando eu quero cobrir uma área grande, eu vou aqui assim, ó. Já vou dando o sentido, né? Dos morrinhos que tem aqui, do relevo. Para não ficar um plano chapado, assim, sem... Olha lá, ó, já dá o... Né? Você consegue entender que lá é uma parte montanhosa e que tem bastante volume. E aqui eu já coloco... Eu tenho uma formação de nuvem bem interessante, que também tem esse formato aqui da perspectiva, se você observar bem. As nuvens também estão em perspectiva, então eu posso trabalhar menorzinhas aqui, maiores aqui e grande aqui. Pequena, média. E grande. Então, você vê que o primeiro eu tô usando o verde quase preto, que foi a cor que eu escolhi. E já posso colocar um pouco da água aqui. Eu tenho esses dois troncos aqui, tenho mais um aqui, mais um aqui. Então, agora eu vou construir esse da frente. Então, agora sim eu posso ir olhando lá e pegando os detalhes. E aqui eu já vou trabalhar um pouco, ó, deitei o lápis. A sombra do barco aqui, porque é muito feio peça voando no trabalho. Já vou pôr a sombra desse aqui também. Ó, tô fazendo a sombra mais escura que o barco. Embora ele seja escuro, eu tô colocando a água num tom mais pesado. Lá é mais claro. Isso aqui, na verdade, é a sombra das peças na água. Então, agora vamos pro terceiro barco. Parte interna e parte externa. Aqui eu vou fazer mais escuro. Tem um pirzinho aqui, eu gosto de colocar porque ele dá profundidade aqui nessa lateral, senão fica um buraco aqui, né? Então, eu acho legal colocar, ó.
E aqui o nosso postezinho que eu tinha falado, que é super charmoso. Tem outro aqui. Agora, eu vou passar pro preto, tá? O preto vai entrar para tonalizar o verde que eu estava trabalhando. Como o verde tem uma limitação, né? A cor máxima dele escura é essa daqui. Como eu quero fazer o estudo tonal bem intenso, eu entro com o preto em alguns lugares, nos lugares que eu preciso reforçar. Algum lugar de sombra. Aqui embaixo eu tenho sombra também. Então, eu não coloquei, então eu vou colocar agora. Aí você vai escolhendo os lugares de acordo com o impacto que você quer dar. Como é uma cena externa, é um dia nublado, eu tenho bastante luz projetada, né? É uma luz prateada, bastante intensa. É isso que deixa o trabalho bem bonito. Então, eu vou começar a dissolver no formato das nuvens que eu queria. As grandes, as maiores, né? No fundo. Eu deixei uma aquarela aqui do lado, porque se numa emergência eu achar que eu preciso de um pouco mais de cor, que eu queira intensificar alguma área, eu tenho o recurso do aquarela perto de mim. Com muito cuidado, eu vou desenhando. Pincel úmido, só úmido. Eu coloquei no balde de água e enxuguei, ó. Passa no pano, depois eu venho pra cá. Olha que bonita a mistura do verde azulado com preto. E aí deu esse nublado aqui, tá vendo? Você não sabe onde começa a nuvem, onde começam as montanhas. Eu tenho um pouco do preto que não me compromete porque ele é levinho. Então eu pego e transporto ele para cima, ó, dá um efeito acinzentado, muito legal. Bom, aqui eu tenho, vou trabalhar com um pincelzinho chato agora. Quero trabalhar bem a luminosidade dessa água. Olha que bonito que fica. Eu acho que as cores que eu escolhi ficaram muito bem para essa composição que eu tinha aqui. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo. Já vou fazer aqui também. E aproveitar, ó, como eu não tenho tinta, eu vou pegar aqui, ó. Pra fazer a água embaixo desse pier. É só uma sugestão, então ela pode ser assim, bem suave, porque eu não quero perder essa luminosidade que eu tenho aqui. Esse barco, ele não tem muito detalhamento. É só pra gente entender que ele tá ali mesmo. Então, agora, para construir o barco, eu vou no pincel fino, delicado, porque eu não posso, em hipótese alguma, perder esse desenho que eu fiz aqui
Tá vendo? Eu não passo em cima de tudo. Eu vou respeitando, deixando algumas áreas em branco, que é porque eu preciso de um pouco de luz aqui dentro também. Senão as minhas ripinhas de madeira somem. Aqui é a tampa do barco. Tá vendo? Eu chego perto do preto, eu não passo em cima. Porque senão ele vai fazer um borrão aqui e eu não consigo controlar. Esse aqui é o meu primeiro plano. Então, eu vou cuidar para ele ficar bem construído, né? Então, para eu ir para a água, eu já pego o meu pincel chato. Já vou aproveitar e fazer do outro lado também. Olha o cuidado que eu tô fazendo para misturar as duas tintas. Eu continuo vendo o verde e o preto. Limpo bem o pincel para fazer aquela parte que junta as duas sombras com o movimento da água. Quando eu tiver com o pincel bem carregado de preto assim, eu posso aproveitar, vir aqui e dar uma melhorada nessa água minha aqui, que tava um pouquinho fraquinha aqui embaixo do pier. Esse aqui ficou um pouquinho mais acinzentado, mas foi proposital, porque dá um diferencial entre, tá vendo? Esse ficou mais azulado, meio a meio, e esse mais cinza. Aí você causa uma leitura interessante do seu trabalho. Olha que contraste lindo que ficou nesse trabalho. Essa frente aqui, ela não precisa ser tão luminosa como lá, tá? Então, eu vou dar mais uma espalhadinha aqui. E vou tirar um pouco do excesso de brilho, desse canto aqui. Olha, melhora muito, hein? Melhora muito. E, se for o caso, eu posso pegar de novo o lápis de cor. E interferir de novo, fazer um resgate aqui. Olha que bonito que fica. Eu gosto muito, porque quando o lápis entra aqui, ele já entra no molhado. E ele dá esse efeito, tipo de giz, sabe? Detalhes, né? Que me dão um acabamento bastante convincente.